Se tiverem tempo de reagir, os operadores das usinas podem reduzir a corrente enviada aos cabos e evitar um desastre. Os operadores dos satélites também podem fazer o mesmo se forem alertados. When there's a big space storm coming, they'll actually put some of their satellites to sleep so that the storm doesn't cause an electrical short or otherwise somehow knock out the satellite. So the more warning time they have, the better. We wouldn't go sailing unless we knew what the weather was going to be. Similarly, when we have a large system like a power system or a telephone grid that can be affected by the weather in space, we need to know what the weather is going to be so that we can try and mitigate it. As tempestades solares também podem interferir com rádios de alta frequência usados por aviões. Nos anos 80, o Air Force One levava o presidente Reagan para a China quando ocorreu uma tempestade solar. A comunicação foi interrompida durante muitas horas, isolando o chefe do governo americano. The urgency is just like our Earth's weather. When we have a tornado warning, we know the urgency to get that out to the public, to let people know that this is happening. The same thing is with space weather. Users of this information need to know it, and they need to know it now. Just a few hours back, we experienced a coronal mass ejection. We want to see where this blast is going out, and then we can measure that and see how long it might take from that to reach the Earth from the sun. We're seeing a very huge explosion of material that's coming out. And if you look at this small image here, here's the sun that's covered up, and look at the mass that's being thrown out into space. So it's huge, very huge. Como os campos magnéticos emanam dos polos norte e sul, a energia das tempestades solares tem acesso fácil a essas regiões. Por isso, especialistas temem que os passageiros de aviões que sobrevoam os polos durante uma tempestade possam ser expostos a níveis nocivos de radiação, talvez equivalentes a 100 raios-x. It's not something that we want to mess around with because we never know when that radiation might all of a sudden become a lot more intense while there's an airplane in the sky. A ameaça da radiação solar é mais um motivo que leva os cientistas a prestar atenção no Sol. It matters, especially in modern times, what the sun is doing. Earth is not an island. We are a participant in the activities of the solar system. As manchas solares desencadeiam as piores tempestades solares. E os cientistas acompanham cuidadosamente o movimento delas sobre a superfície solar. Location, location, location. We see coronal mass ejections all the time from the sun. A lot of them are as the sun is rotated around or from the backside of the sun. That would not be faced toward the Earth, so that would be less of a concern. As the sun rotates around and that active region gets more into the center of the disk, looking at us, then that's one we would be concerned with. From the center of the sun, as it rotates around, is the kill zone. As the sunspot rotates around and begins to face directly at Earth, that's when we really have to worry about a storm. If a big storm lifts off then, it can aim directly at Earth and the full force of the storm slams into the planet. É como mirar um alvo com uma espingarda. Quanto mais preciso o disparo, maior o estrago produzido. Mas o perigo vem acompanhado de uma beleza deslumbrante. As tempestades solares geram sublimes shows de luzes. Os cintilantes véus de cores das auroras polares. As auroras polares são como luzes de neon gigantescas. No caso da luz de neon, a eletricidade introduz partículas magnéticas em um tubo cheio de gás. As partículas do gás se agitam e começam a brilhar. Se o tubo contiver apenas neon, o brilho será vermelho. O acréscimo de outros gases, como o argônio, produz toda uma série de cores.
The neon sign is driven by the electric field inside the tube, whereas the aurora is actually driven by the magnetic field and energy from the sun. Quando as partículas de energia de uma tempestade solar deslizam pelo campo magnético da Terra em direção aos polos, ativam elementos na atmosfera, fazendo-os brilhar. Moléculas de oxigênio emitem cores verdes ou vermelhas, e o nitrogênio produz tons rosa, azuis e violeta. Essas luzes geralmente ocorrem nos polos. Mas tempestades solares muito fortes podem levá-las para mais perto do Equador. Em 1859, uma tempestade geomagnética causada por uma enorme explosão solar criou auroras até mesmo em Roma. A tempestade de 1859 foi um evento de rara intensidade, e alguns a consideraram a tempestade solar perfeita. The 1859 storm taught us a little something about what the sun can do. The storm was so intense and the alignment was so perfect that it simply overwhelmed Earth's natural defenses. Uma enorme explosão solar abalou a superfície do Sol. Menos de um dia depois, a 150 milhões de quilômetros de distância, os cabos de transmissão da Terra começaram a faiscar. Os negócios do mundo todo cessaram enquanto incêndios eram causados pelos cabos incandescentes. Ao mesmo tempo, auroras coloridas iluminaram os céus de cidades do mundo todo. A Terra acabara de ser visitada pela tempestade solar perfeita. The sun kicked up this just incredible solar flare and a massive amount of energy headed towards Earth. Além de ser uma das maiores já registradas, essa tempestade também foi uma das mais velozes. Partindo de uma mancha solar voltada diretamente para a Terra, alcançou nosso planeta em menos de 18 horas. Now it takes a really fast rocket ship years to get to the sun. This storm, this cloud of electrified particles, managed to get here in less than a day. That's incredibly fast. Felizmente, a tempestade solar perfeita ocorreu em 1859, quando a única tecnologia vulnerável ao evento era o telégrafo. Desde que o mundo tornou-se dependente da alta tecnologia, ainda não se deu outra tempestade solar perfeita. A pergunta é: pode acontecer de novo? What if we have another one like that? Can we have another perfect storm? Well, I'd say yes, we can. There's no doubt about that. The effects that would be on us today compared to 1859 could be devastating. The effects on Earth and on our communication systems, we don't exactly know. That's the scary part. Nossos sistemas modernos podem ser derrubados como casas de praia durante um furacão. Imagine se perdêssemos os satélites que transmitem ligações de celulares, sinais de televisão e transações bancárias. E se ao mesmo tempo fontes de energia falhassem, mergulhando regiões inteiras ao escuro durante horas ou semanas? Se esses serviços essenciais não fossem restaurados rapidamente, o caos se instalaria. It would definitely be a ripple effect upon society and every man and woman and child that lives on this earth. As tempestades solares são tão difíceis de prever como os furacões. A atual tecnologia não permite predizer com exatidão quando será a próxima. Mas os cientistas sabem que é provável que ocorra no auge do ciclo de 11 anos das manchas solares. What happens is the sun reverses the direction of its magnetic field every 11 years. So in 22 years it reverses and comes back to where it was. A cada 11 anos, perto da inversão, o número de manchas solares aumenta e a atividade solar se intensifica. We call that period solar maximum. And those periods are interspersed about 5 years apart from periods we call solar minimum.
So you have this 11-year back and forth between the sun being sometimes very ferocious and